Os dias que antecedem a semana costumam ser bons para os feirantes que comercializam pescado e marisco. A alta demanda provoca também um reajuste nos preços e os consumidores precisam pechinchar para garantir um desconto que nem sempre vem. Além dessa preocupação, os compradores precisam ficar atentos com questões como o acondicionamento dos produtos e se o peso registrado nas balanças é realmente o peso correto. Essa investigação foi realizada em mercados nesta manhã pelo IMEC. Semana Santa é sempre assim. Mercados cheios com uma procura maior por peixes. Por conta disso, os órgãos fiscalizadores estão de olho na venda dos produtos e no preço que estão cobrando. O Procon no Maranhão fez um levantamento de preços, onde aparecem resultados de 2 supermercados e 5 feiras e mercados. Foram pesquisados peixes, mariscos, frutos do mar e outros produtos da época. O peixe serra, por exemplo, tem preço parecido em todos os locais, R$ 15. Mas encontramos mais barato. A pau serra tá R$ 13. 13? Preço bom, né? Preço bom, né? Preço bom. A pescada amarela está custando em média R$ 30 nas feiras e mercados. Em alguns lugares, ela chega a R$ 36. Este vendedor está repassando com preço mais baixo que a média e mais barato que no ano passado também. A pescadinha estamos R$10, a corvina 12, e a pescada 25 e a dourada 18. Pelo que parece, não mudou nada em relação a... Não. Pouquinho, meu velho, porque nós temos bastante peixe. Dentro do mercado do peixe, o valor subiu. O seu João estava vendendo a R$ 28, porque recebe por R$ 25 das mãos do atravessador. Vocês estão recebendo quanto do atravessador? R$ 25 a pescada. Aí a gente tem vendido 28, ganhando uma imagem de R$ 3. Aí tem de comprar o gelo, tem de comprar sacola, tem de ter comida. No frigir dos ovos não dá nadinha para nós. Estamos trabalhando que é o jeito. Encontramos o seu Luzinaldo descarregando a mercadoria. Trouxe uritinga, bandeirado e peixe-pedra. De acordo com o levantamento do Procon, o bandeirado está sendo vendido nas feiras e mercados por R$ 15 em média. O uritinga está variando entre R$ 12 e R$ 15. Já o peixe-pedra surpreende com valores entre R$ 18 e R$ 25. O pescador, enquanto esteve vendendo direto ao consumidor final, cobrou R$ 10 o quilo para qualquer um. A uritinga, bandeirado e peixe-pedra, covina. Tá saindo de quanto? Bandeirado R$ 10 que nós vendemos aí. Aí pra lá já é mais caro, mesmo preço também. É. A diferença de 5, 8 até R$ 15 foi motivo de reclamação de quem queria um peixe bom e barato na mesa nesta Semana Santa. Outros clientes não reclamavam do preço do peixe. Acharam até justo. Não, o valor adequado para o período, acho que é o valor que a gente já vinha praticando há tempo aí. Um olho no preço, outro na qualidade do produto e nos instrumentos. O IMEC intensificou a fiscalização para saber se as balanças estão precisas e se o produto está bem armazenado. E verificou em outros locais a qualidade de outros serviços. É exatamente para assegurar que o consumidor ele seja garantido, o consumidor, a qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos pelo comércio e por alguns prestadores de serviço. Por conta do feriado da Semana Santa, o funcionamento da cidade vai mudar. Órgãos públicos vão estar de portas fechadas, exceto os essenciais, como serviços de hospitais e limpeza pública. As delegacias vão funcionar em regime de plantão. O comércio também terá um regime de funcionamento especial e estará fechado na Sexta-feira Santa. Os horários estão disponíveis no portalguará.com. Além dos 4 municípios que compõem a Ilha de São Luís, a região metropolitana engloba ainda outras 7 cidades. Todas elas têm suas particularidades e problemas quando o assunto é mobilidade urbana. Seja no transporte aquaviário, ferroviário ou rodoviário, a população enfrenta dificuldades de locomoção que em São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, por exemplo, são evidenciados pelos congestionamentos. Discutir o que há de comum e traçar soluções para os problemas. Buzinas incansáveis, vias engarrafadas a qualquer hora do dia.
Um verdadeiro teste de paciência, até mesmo quando o condutor precisa apenas passar por um simples semáforo. Muito, cara, devido ao acúmulo de veículos, né, que está aumentando. E ó, isso aqui, ó. Uma hora dessa, 14 horas, 15 horas. Dali da Alemanha para cá, eu já gastei quase 10 minutos. Falta de planejamento, então. Exato. Planejamento, eu não sei se é o excesso de carro, né, cara? Como forma de buscar soluções para esses e outros problemas, o Encontro Diálogos Metropolitanos, Eixo Mobilidade Urbana, apresentou um estudo sobre os principais fluxos e vias intermunicipais. A finalidade é aproximar a sociedade das discussões sobre mobilidade urbana na Grande Ilha, para estabelecer políticas públicas estruturantes. As ações de mobilidade fazem parte do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que envolve 13 municípios. Essa etapa inicial é uma apresentação da nossa primeira etapa, que é de diagnóstico. Então, o diagnóstico é um retrato da situação, com o levantamento dos problemas, das carências, das potencialidades. E a partir daí se olha-se esse panorama e traça-se as ações. Após todo esse processo de levantamento de dados e diálogos, o Plano de Mobilidade Urbana da região metropolitana de São Luís deve ser concluído até 2020. Só a partir de então, as políticas públicas nele estabelecidas devem ser efetivadas pelo governo do estado em parceria com as prefeituras que fazem parte da Grande Ilha de São Luís. Mas antes disso, algumas intervenções emergenciais já estão sendo feitas. Isso é um eixo importante que está dentro do PDDI, que é o nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, né? Então, essa discussão é importante porque nós estamos com a sociedade civil, com as instituições parceiras, como as academias, e como está sendo já finalizado um diagnóstico, é importante esse debate agora, porque daqui já vai sair as ações, né? As cidades maranhenses que estão sofrendo com as cheias estão sendo inundadas também com ações de solidariedade. Instituições, empresários e cidadãos comuns estão doando alimentos e roupas para as famílias que estão desabrigadas ou desalojadas. Diversas cidades do interior do Maranhão foram atingidas pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias. E o número de vítimas das enchentes é cada vez maior. No Maranhão, 24 cidades do interior tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional da Defesa Civil e vão receber assistência do governo federal. Em Santa Helena, a situação é mais grave, onde 8.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na cidade. Na capital do estado, diversos empresários, instituições e órgãos estão se mobilizando para ajudar os desabrigados. Esta empresária, por exemplo, realizou uma campanha para arrecadar alimentos, roupas e materiais de higiene para doar para as famílias atingidas pelas chuvas. Muito válido, sim. A gente fez a campanha aqui no salão, muitas pessoas deram a mão, trouxeram os auxílios e a gente vai, assim, agradecer com um imenso prazer de poder ajudar as pessoas. Todos os materiais arrecadados nos últimos 15 dias no salão de beleza dela foram levados pela empresária para serem entregues na Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, que funciona como um ponto de arrecadação em São Luís. É um papel social, o papel da ordem da Caixa de Assistência, né? Fazer esse trabalho voltado às pessoas que necessitam, que precisam. Daqui, as doações vão ser levadas em um caminhão até as cidades afetadas pelas enchentes. Os donativos podem ser entregues durante a semana na sede da CAAMA, que funciona no prédio da OAB, no bairro Calhau, em São Luís. A seguir, outras informações aqui no Jornal da Guará. Agora são 6 horas e 43 minutos. Multas de trânsito podem ser pagas agora, parceladas no cartão de crédito. A novidade agradou aos devedores. A fila é para saber detalhes do serviço que começou a funcionar há 7 dias no Maranhão. Agora, as multas e taxas do Detran podem ser parceladas no cartão de crédito. A opção já é dada na sede do órgão e em breve também estará disponível nas unidades do Calhau, Maiobão e BR. Com a nova regra, cada órgão de trânsito poderá habilitar empresas financeiras para oferecer a alternativa de pagamento por cartão e assim quitar as dívidas dos proprietários de veículos.
O CONTRAN, em 2016, baixou a resolução 619, que permitiu que os DETRANs a nível estaduais, né, pudessem fazer o parcelamento de dívida através de cartão de crédito. Tá? Em 2018, ela baixou uma outra resolução já permitindo o credenciamento de empresas para esse fim, da qual foram credenciadas diretamente junto ao DENATRAN, tá? Que ele fez uma prova rigorosa, com requisitos de segurança, para que essas empresas pudessem atuar no mercado de parcelamento de dívida. Muitos condutores já estão sabendo da possibilidade e aprovam. Interessante, porque dá condições para quem não pode pagar à vista, pagar parcelado, né? Dá uma diminuída aí no decorrer dos meses. Mas para muitos, a opção pode ser uma forma de enrolar ainda mais a vida financeira de quem já vive endividado. Essa advogada não concorda com o parcelamento. O Estado só favorece mais ainda o brasileiro ser inadimplente. O brasileiro já não sabe administrar suas contas, vai passar o ano pagando. Vai passar o ano pagando material escolar, o ano pagando imposto, o ano pagando e nunca vai ter dinheiro. Só que com a facilidade, a expectativa é que mais de 30 milhões de reais entrem nas contas do Estado. Pelos estudos das próprias empresas que trabalham nesse tipo de atividade, elas nos colocaram que a previsão de arrecadação para o Estado nesse primeiro ano, só na região metropolitana de São Luís, ela é algo em torno de 33 milhões de reais. O valor dos débitos poderá ser pago à vista ou conforme a quantidade de parcelas disponibilizada pela empresa parceira, que podem variar de 2 a 12 vezes. Com a transação aprovada no cartão de crédito, a empresa de serviço deverá disponibilizar ao usuário, num tempo estimado de 30 a 1 hora, os comprovantes definitivos de quitação dos débitos, enviados por mensagem de celular. O DETRAN continua recebendo o valor à vista e a regularização do veículo será imediata, sem precisar esperar até a última parcela. A gente não paga nenhum ônus ou alguma taxa para a empresa prestar esse tipo de serviço. Tá? Nós recebemos o valor integral da multa e da taxa. Tá? Os juros eventualmente cobrados pelas empresas, elas são relação entre a empresa, o cartão de crédito e o próprio usuário. Bem, ainda falando em economia, não custa lembrar que faltam 2 semanas para encerrar o prazo para a declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? Eu ainda estou correndo contra o tempo e a dica que eu dou para você é: não faça como eu. Não deixe tudo para a última hora. Até agora, apenas 45% das declarações foram entregues para a Receita Federal. A expectativa é que de 30 milhões e meio de declarações sejam entregues até as 11 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. A Delegacia de Defesa do Consumidor está investigando uma modalidade de crime que tem se tornado cada vez mais comum e é um risco para a população: a venda clandestina de gás de cozinha. A campanha educativa é uma iniciativa do Sindicato dos Revendedores de Gás, GLP, popularmente conhecido como gás de cozinha. O objetivo principal é fazer o consumidor entender os perigos de se comprar gás em pontos de revenda clandestina. Para isso, o sindicato também fez uma parceria com a Delegacia de Defesa do Consumidor para orientar o consumidor e receber denúncias. A venda clandestina de gás é um crime porque, devido à falta de fiscalização, o botijão de gás é algo extremamente inflamável. A gente pode ter acidente não só pelo vazamento, como pelo impacto, pode gerar explosão. Então, essa venda clandestina sem fiscalização, ela coloca em risco toda aquela comunidade. A venda clandestina de gás de cozinha é comum em comércios de bairros da periferia, onde o consumidor compra gás de qualquer modo e sem um mínimo de segurança. A prática de venda de gás por motoqueiros também é irregular e traz riscos à população. O revendedor autorizado, além de estar legalizado nos órgãos municipais e estaduais, também precisa do credenciamento da Agência Nacional de Petróleo. E essa numeração precisa ficar assim, exposta no local para que o consumidor saiba que o local está devidamente legalizado.
Outra obrigação do revendedor é ter uma balança certificada pelo Inmetro, no qual o consumidor pode fazer a pesagem do botijão de gás, que deve ter 28 quilos, sendo 15 quilos de botijão e 12 quilos de gás. A venda de gás clandestino é crime, com pena de 1 a 5 anos. E em caso de prisão em flagrante, o preso é encaminhado direto à penitenciária, sem direito de fiança. Quem tenha conhecimento de uma revenda clandestina de gás, que entre em contato com a DECOM. O número da DECOM é 3214-8665, tá? Vocês também poderão estar entrando em contato pelo 190, fazendo um disque denúncia. A seguir, a polêmica sobre o funcionamento da Feira do Vinhais. E ainda hoje aqui no JG, uma entrevista sobre o livro que conta a história dos 10 anos de cassação do ex-governador do Maranhão, Jackson Lago. Agora são 6 horas e 53 minutos. O DENIT do Maranhão informou que no começo desta tarde foi liberado o tráfego nas 2 pistas da BR-135 em toda a extensão do primeiro lote da duplicação, que vai de Estiva a Bacabeira. O tráfego entre o quilômetro 37 e o quilômetro 43 havia sido interditado para execução de serviços neste trecho da rodovia. Foram executados serviços de capa asfáltica e sinalização na pista antiga, no sentido entrada de São Luís. Na pista nova, sentido saída de São Luís, foram executados serviços de tapa-buracos. Lembrando que ontem o governo federal anunciou que a BR-135 vai entrar no trecho de 8 obras rodoviárias, para onde foi destinada a quantia de 2 bilhões de reais para concluir obras rodoviárias em várias partes do país. Veja agora o que mais foi notícia nesta quarta-feira. Uma das maiores escolas municipais com capacidade para mais de 1.200 alunos do 1º ao 9º ano, a Darcy Ribeiro, está fechada por problemas de infraestrutura. Em todas as partes da escola, a água jorrando sem parar. E mesmo após o teto da escola tendo desabado em 2017, apenas alguns reparos foram feitos, mas grande parte dos problemas permanecem. Por conta do fechamento da escola, os alunos foram transferidos para uma outra unidade próxima que atende à educação infantil. Com um espaço improvisado e capacidade bem abaixo de receber alunos, muitas crianças precisam ser transferidas para outras escolas. Com a Darcy Ribeiro, agora a rede municipal conta com 21 escolas fechadas em São Luís por falta de infraestrutura. A Secretaria Municipal de Educação informa que a estrutura da escola está passando por uma análise técnica. A CEMED ressalta que a escola passará por reforma completa, incluindo a unidade infantil, e que a quadra também será totalmente reformada. Feirantes e clientes que utilizam o espaço da Feira do Anjo da Guarda já não sabem a quem recorrer. Além da falta de espaço e infraestrutura, o período de chuva tem sido um teste de resistência. A área permanentemente úmida torna o ambiente insalubre. Feirantes reclamam da falta de limpeza, bancadas quebradas e teto improvisado. Comunidade na cidade operária reclama do abandono de uma quadra no bairro. A estrutura não recebe manutenção e a limpeza dos agentes públicos. O espaço, que poderia ser utilizado para maior interação entre os jovens e prática de esportes, apresenta um verdadeiro matagal e piso irregular. Na região do Anil, a reclamação dos passageiros que utilizam o transporte público é sobre as paradas de ônibus. Pontos até existem, porém estão totalmente comprometidos, quebrados, sem teto, com risco de cair e até machucar algum passageiro. Os pontos onde foram identificados os problemas estão na Avenida Santos Dumont. Na Vila Luizão, o problema está no asfalto, nos buracos e acúmulo de lama e água que escondem os riscos de prejuízos aos veículos. A situação crítica, motoristas têm que fazer malabarismo por conta da buraqueira e o problema vem refletindo no comércio. Segundo a categoria, nem mesmo os clientes querem mais realizar as compras diante de tanta desorganização e mal conservação das vias principais e secundárias do bairro Vila Luizão. Na manhã de hoje, feirantes foram impedidos de montar suas barracas e executarem o trabalho por conta da polêmica do uso do espaço naquela região. O repórter Jairo Martins voltou ao local nesta tarde. Conta pra gente como terminou a polêmica.
Com a decisão judicial, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos deu um prazo de 5 dias para que o suposto dono do terreno retire os contêineres da área onde a feira é organizada há mais de 30 anos. Caso ele descumpra a decisão, deverá pagar multa de R$ 5.000 para cada dia descumprido. Nesta quarta-feira, os contêineres continuaram no terreno, obstruindo a passagem dos feirantes, mas as barracas foram montadas no meio das estruturas de metais. Uma audiência de conciliação sobre o caso está marcada para o dia 24 de junho. A partir de amanhã. A partir de amanhã ele tem 5 dias. O jeito mesmo foi fazer a feira mesmo com os contêineres aqui. É o jeito, tem que sobreviver, meu amigo. A lei da sobrevivência. Ficar parado aqui não tem como, né? Na verdade, tem nem como aqui. 300 famílias tem que correr atrás. Esta é a terceira vez que a feira é montada entre os contêineres. Situação que deve ser resolvida nos próximos dias, com a retirada das estruturas. Enquanto isso, a comunidade dá apoio para que a feira permaneça no local onde está. Com certeza. O governo é que tem que ver a questão aqui e dar oportunidade, porque esses caras aqui estão tudo trabalhando, entendeu? Eles têm que vir lá, dar oportunidade. Aqui só tem família trabalhando, ok? Se mudar, não tem como ir para outro lugar frequentar. Não, é aqui mesmo. Essa feira é uma feira importantíssima para os Vinhais, para Coama, para quem mora na redondeza. Então, Justiça do Maranhão, ajude o feirante do Vinhais a ficar com esse terreno que é do Vinhais, é da comunidade. A seguir, os esclarecimentos do Instituto de Patrimônio Histórico sobre a retirada dos nomes de identificação dos bustos históricos no Complexo Panteão em São Luís. E aqui ainda uma entrevista sobre o livro que conta a primeira década do processo de cassação do governador do Maranhão, Jackson Lago. Antes, fique com a Tábua de Marés para amanhã. Amanhã, quinta-feira santa, a Tábua de Marés apresenta a primeira baixa-mar à 00h07, com 0,1 metro. Às 6h07 da manhã acontece a pré-mar, com 6,1 metros. Na sequência, teremos a baixa-mar ao 12h30, com 0,1 metro. E, por fim, a pré-mar às 18h29, com 6,1 metros. Quem frequenta o centro de São Luís já percebeu as mudanças na Praça do Panteão em todo aquele complexo. Mas nesta semana, internautas chamaram a atenção para um problema: a falta de identificação em alguns bustos. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem uma explicação para isso e a repórter Bianca Nogueira nos diz agora nessa reportagem qual é. Você sabia que um maranhense, nascido no município de Guimarães, foi vice-presidente da República? Na biografia, ainda foi governador, senador e deputado federal. Sabe o nome dele? Urbano Santos. Você poderia saber mais sobre isso visitando a internet, folheando um livro ou até visitando a Praça Panteão, um dos cartões postais da capital maranhense. Mas algumas histórias não podem mais ser lidas. Assim como a placa com o nome de Urbano Santos não está mais aqui, falta também a biografia de Arthur Azevedo. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, tem uma justificativa para isso. Algumas dessas placas elas vieram com erros no histórico, vieram com erros gramaticais e nós pedimos o auxílio da Academia Maranhense de Letra, visto que toda a biografia, a pequena biografia de cada ilustre daquele que se encontra lá no Panteão, ela foi feita em cima de uma publicação. E quando fomos chamados a atenção de que tinha alguns erros na biografia dessas pessoas. Aparentemente, as demais estruturas estão em boas condições e não é verdade quando dizem por aí que a ferrugem está tomando de conta dos encostos dos bancos. Essa cobertura avermelhada, que oferece um visual rústico, é o aço patinável, o mesmo utilizado em navios, garante a durabilidade e evita a corrosão. Mas quem visita a praça tem conselhos para melhorar a conservação e a segurança. É essencial, por nossa parte, a conservação do local. E eu acho que seria muito viável a criação de algum órgão que ficasse responsável pela vigilância dos ambientes em caso de vandalização, porque a gente sabe que tem pessoas que estão aqui, que não utilizam tão bem o espaço público.
Bom, Darlisson, esse órgão já existe, é a Guarda Municipal responsável pela segurança. A equipe estava no local. Presença marcada também pelos técnicos fazendo a manutenção do piso podotátil, importante para quem tem limitações visuais. Agora, sobre a responsabilidade pela manutenção, isso é compartilhado entre o IPHAN e a Prefeitura de São Luís. For um vício de construção, um erro, qualquer problema que tenha havido na construção da obra é de responsabilidade durante 5 anos da empresa executora. Se for problemas de manutenção, exemplo, quebra de uma torneira no banheiro, pichação, quebra de uma lixeira, isso é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. No dia 16 de abril de 2009, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do então governador do Maranhão, Jackson Lago, em um episódio dos mais traumáticos para a política maranhense. Diante da comoção provocada e das circunstâncias do julgamento, Lago foi cassado por abuso de poder político. 10 anos depois, a cassação ainda suscita muitas dúvidas e isso levou o historiador Jonathan Almada a escrever uma obra lembrando fatos importantes desse período. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o autor da obra e também com a doutora Clei Lago, presidente do Instituto Jackson Lago. Boa noite aos dois, doutora Clei, professor Jonathan, sejam bem-vindos ao Jornal do Guará. Uma data importante, anos se passaram, eu como jornalista vivenciei aquele momento importante. Doutora Clei, resgatar toda essa história, poder narrar em fatos, colocar isso no nosso acervo literário maranhense, para que as próximas gerações possam compreender o que de fato aconteceu, é de grande importância. Pois é. Eu até digo que não é uma data para a gente comemorar, é uma data para a gente refletir, porque a cassação do Jackson, todo mundo sabe, não foi, a cassação dele foi política, né? Não foi por abuso de poder econômico, nem poderia ser, né? Nem de abuso de poder de mídia, nem poderia ser porque ele não tinha acesso à mídia. Eu até comento que ele só usava a mídia quando era o período eleitoral, que tinha direito, ou então quando algum jornalista que era ligado a gente, eles pegavam e davam espaço para o Jackson se comunicar. Ele foi eleito pela persistência de acreditar num projeto e trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque ele adorava fazer reunião, adorava ir para os bairros, tinha muitos amigos. Isso foi um trabalho de anos, né? O trabalho foi que registrou a carreira política do Dr. Jackson como prefeito da nossa capital por 3 mandatos, governador, que estabeleceu um marco na educação, criando um sistema integrado de educação, reunindo as secretarias, colocando plataformas de ensino à distância, idealizando todo esse trabalho muito bem avaliado e que foi interrompido. Eu acho que ele foi cassado pelos acertos. É evidente que todo gestor tem erros e tudo, mas o Jackson foi cassado não pelos erros que ele cometeu, que todos cometem, né? Mas pelos acertos que ele teve. Esses acertos, eles mexeram com muitas estruturas importantes no país todo, e você vê que foi uma omissão total. A cassação do Jackson, quem vê, por exemplo, se você olhar os partidos, eles quase que se omitiram. Os partidos se omitiram, o governo federal se omitiu, os prefeitos se omitiram, os deputados, os partidos de modo geral. Então parece que houve assim, um complô para que aquilo acontecesse, para transferir o poder aqui do Maranhão, quer dizer, no caso o governo do estado, para a segunda colocada que teria perdido a eleição. Professor Jonathan Almada, que organizou essa obra, acredito eu que tem aí um pouco de admiração pelo trabalho, além da relevância da história para o estado do Maranhão, tem uma admiração pela figura do Dr. Jackson? Sem dúvida, porque para mim o Dr. Jackson é uma figura singular na história política do Maranhão, como exemplo de político humilde, combativo e lutador em prol das causas que ele acreditava, sobretudo dos mais humildes, que ele sempre privilegiou nos seus governos, tanto na prefeitura quanto no seu período de governo do estado. E eu pude contribuir na passagem pelo governo do estado, no trabalho de planejamento e desenvolvimento regional. E a partir dali
conhecer mais proximamente o governador Jackson Lago e admirar mais ainda a liderança que ele era e representava, tratando todo mundo com horizontalidade. Nunca ouvi olhar alguém de cima para baixo, sempre horizontal, como um igual. O que a obra narra? O que a obra tem a repassar que vai ficar, como eu faço questão de refrisar isso, vai ficar para a posteridade, né? A juventude que vier vai conhecer um pouco dessa história. O livro se torna um documento histórico. Nós planejamos essa obra junto com a presidente Clei Lago, a presidente do Instituto, e ele fica como um documento histórico. As pessoas que têm interesse em compreender o que foi a cassação do Dr. Jackson vão encontrar nesse livro os documentos, a decisão judicial, uma análise jurídica do ponto de vista da ciência do direito sobre o processo da cassação, artigos e as entrevistas, que talvez seja a parte mais rica do livro, as entrevistas do Dr. Jackson, quando ele ganhou a eleição, quando o processo começou, quando teve a primeira decisão e alguns anos depois da decisão da cassação. Então é um documento histórico que permite reconstituir o fato e frisar, sublinhar o seu caráter de violência política e institucional. Doutora Clei, reforçando que o Instituto tem essa missão de colocar sempre os ideais que o líder de um grande partido, que é o PDT, Dr. Jackson, sempre enfileirou, levou como o seu marco, que era a educação. Pois é, o Jackson trabalhou muito com educação e outra coisa que ele trabalhou muito foi na descentralização. Ele sempre dizia que o governo dele tinha duas palavras, que era descentralização e municipalização. Porque ele dizia o seguinte, que a vida das pessoas, elas não começam no Estado, não começam em Brasília, elas começam no município. E então essa centralização dos recursos no governo federal, no governo estadual, era uma coisa que sempre o incomodou muito, porque você não poderia colocar os recursos onde deveria. Por exemplo, da educação, a gente sabe que foi um avanço muito grande. O Jackson, quando assumiu, ele acho que tinha 16 mil alunos na escola pública aqui em São Luís, quando ele colocou em torno de 64 mil alunos na escola, nos 3 mandatos dele. E, quer dizer, é uma coisa assim fantástica. Se você olhar agora, a população aumentou, né, bastante, então tem que aumentar bastante a entrada dos alunos na escola também. A nossa função no Instituto, além de preservar esse legado todo que o Jackson deixou, dos projetos, que quando as pessoas quiserem, tem muita gente que faz monografia, vai lá fazer consulta e tudo, além disso aí, não é só o legado do Jackson. O Instituto também, ele patrocina estudos, entendeu? Ele tem conferências, de vez em quando nós temos os diálogos Jackson Lago que a gente faz e traz pessoas, não só aqui de São Luís, mas de fora, para transmitir conhecimento para a gente e a gente avançar também nesses estudos sobre a realidade do Maranhão. Bom, o livro foi lançado essa semana, eu queria agradecer a participação de vocês. Doutora Clei, a imagem está aqui na mão da doutora Clei Lago, 10 anos da cassação do Jackson Lago. Professor Jonathan Amado, obrigado pela presença e a participação aqui. A todos vocês uma excelente noite. Obrigada. Tchau, tchau. Bem, com essa entrevista nós encerramos a edição do Jornal da Guará. Em nosso portal guará.com temos mais informações para você. Você fica agora com o programa Os Analistas, que entrevista hoje Davi Teles, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma ótima noite a todos e até amanhã, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.